Alrighty. So welcome to the presentation for how to use Answer This. Researchers are currently increasing their productivity using AI. So, we want to make sure we don't fall behind these people, but also at the same time, we want to make sure we integrate AI into research whilst maintaining academic integrity. Um, AI isn't there to replace what you're doing. Instead, it's there to help increase the quality, increase the speed of the research that you're doing, and that to not actually replace the process itself. So very important to remember as we go about these slides. Here's a quick outline of all the things we'll be going over today, from all the way from the ideation stage where you're finding research gaps to that stage where you're finally putting in the last touches of your research paper and then finally submitting to journals. So first, the ideation stage. In this stage, you'll be doing research gaps, finding out where there are gaps in your research topic in order to dive a little bit into the research there. Traditionally, this is done reading plenty of papers, putting together and synthesizing the text in order to see where those research gaps lie. However, with Answer This, we're able to get those papers automatically synthesized and identify research gaps right away with citations backing us. So we can dive a little bit deeper into the research gaps that Answer This initially gives, confirm that they are good research gaps, and then we can dive a little further into our research from there. Next is the paper search. So manually, you might use platforms like Google Scholar or PubMed and just manually search for papers there or your own university library. But with Answer This, we are able to receive the exact papers that we need a lot easier than with these traditional tools. As you know, typically you have to filter down and get it perfect. You'll be flicking through page after page in order to find your paper that you need. But with Answer This, the AI filters will let you get there much, much quicker. Next, maybe once we find a few research papers in our field, we can go ahead and make a citation map out of them. It will look something like what we see on the right-hand side here, where we have our origin paper with all the other papers that are connected to it, cited out as well. We can then dive into those papers, see what the top contributing authors are in the space, as well as what are the top cited papers in the space too. And moving on, next, once we have our papers, our research gap is solidified, we can then do the thesis statement. The key here is obviously one, make sure you check your guidelines for what you need in the thesis statement. You don't want to miss out any key points that maybe your professor needs in order to make sure the thesis statement meets the requirements. Once you know what those are, you also, want to stick to the basic standards, know what your findings, debates, and limitations are. And with Answer This, we can go ahead and speed up the process a little bit by manually asking Answer This to draft a thesis statement, maybe based on some disadvantages and topics that we've already found up to this point. And what Answer This will do is it'll make you a thesis statement draft, obviously not in the way you'd write it, but I'll give you a draft, and within that draft, you'll be able to find papers that can be used in your thesis statement. You'll be able to have an outline in sort of the way that you need it to be. And from there, we can go in and edit it to be the thesis statement that is required for our assignment. Next, we have our research outline. So for me, this is the most important part of my type of research, since for me, I do a lot of interviews, putting together a lot of research data. But before any of that gets done, we need to make an outline. And here, we're sort of diving into what our literature review is going to look like a little bit. We want to outline the different topics that we'll be researching within our main research area. We also want to break down things like timeline. So
what are the steps to, either publishing your paper or whatever your research goal may be. You want to list that out. And with Answer This, we're actually able to make this plan super easy. So what I tend to do is I actually tend to stick in my thesis topic or thesis statement into the topic area. And then in the description, you can add a little bit more detail into what you need, like timelines, or what your plan for interviews would look like. In my example, you can mention it all here. I'll break it down into what what the timeline may look like, what's reasonable for a project such as what you're doing, and then you can move on from there. Next is literature review section. This is what Answer This was primarily built on in the beginning. This can be one of the most tedious processes of your research, but this makes it much easier. Before we even do our literature review, of course, we've done some work up to now. We want to make sure that we skim through the studies that we've selected. We know what our themes are going to be that we want Answer This to write. And after that, we can upload our papers that we find, or we can use Answer This paper search within the literature review tool, specify exactly what we need, and Answer This will produce a literature review for our research prompt with like 20 plus citations. So we have a good first draft where we can see if this is the sort of structure that we're going for. We can make edits, but it's great to synthesize all the research papers that we found up to this point. Plus, we get our first bit of academic writing here as well, which then we can go in and edit. Additionally, when you do make your literature review, you will see something like this on the right-hand side. We'll also see this live when we're going through Answer This in the demo session. But from here, we'll see all our papers on the right-hand side. We can put it in a table, and then we can extract data from all of those papers. So here we see on the right-hand side, I extracted research gaps from every single one of the papers. This helps me find what are the research gaps in some of the literature that was already made. So if we have a recent paper that's really strong, we can go ahead and see what research gaps were left there, especially if it's a recent publication, might be very useful. And of course, we can extract any other research information we need from here as well. We can actually custom prompt it. So if we need specific quantitative details, we can also go ahead and ask for that. Next is this AI editing feature. So where we were making our full research outlines, it was actually made in this AI editor tool. And once we've made our literature review, we can actually go ahead and automatically drop it into the AI editing section. It's going to look like Google Docs. So you'll be able to make headings, you'll be able to adjust the font, but we'll also have AI capabilities in here as well. One, we can put in a citation from our library or from our paper search. And as you can see on the right-hand side, we can just search papers directly from here and then insert citations right from that search screen. Additionally, we can go ahead, we can change text by highlighting them and then telling Answer This to also add additional papers that it finds that it thinks is relevant for the text that we're making. And it will continue building out that academic writing we already have whilst adding citations onto it. So super powerful tool to work on your text. And of course, you'll remember to keep your academic integrity whilst you're editing your text. Of course, you're going to get caught very easily if you just go in and AI edit everything. It's not going to sound right either. It's a great source in order to make sort of structure out what you want with the research papers that you need. But of course, you're going to have to go in there and look at all the information yourself and see if it looks like something that you actually want to put down on that paper. And yeah, finally, this conclusion.
At the bottom here, this is actually a new thing that we just added, which is research tools. You can actually go ahead and make your own research tool within AnswerThis now, as well, for any specific research requirement that you need. And of course, research is a step-by-step process that still requires your critical thinking, but tools like AnswerThis can help streamline and strengthen each stage, from identifying gaps to refining your writing. It supports, but importantly, does not replace your academic work. And yeah, here are the additional features. And yeah, thank you so much for watching this part of the presentation. Of course, if you have any questions that had come about whilst you were seeing this presentation, please do put them in the Q&A section. We will be going over that at the end. But for now, we're going to bring it to our host, Ricardo, for a quick demo of AnswerThis. So, Greg, so I will, if you allow me, I speak in Portuguese with the people right now, ok? Bem, pessoal, então, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Vou compartilhar minha tela para poder mostrar para vocês um pouquinho do potencial aqui da ferramenta. I think, let me click again. Ok. Bem, então, novamente, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Particularmente, eu tenho gostado muito do resultado da plataforma do AnswerThis. Como eu tenho falado muito para vocês durante os eventos e as palestras de maneira geral, uma grande vantagem que nós temos atualmente em usarmos as plataformas de inteligência artificial feita para pesquisador, porque obviamente vai facilitar muito a interação. Vocês perceberam durante a fala do Garg que de maneira nenhuma a perspectiva de criação da ferramenta é substituir o pesquisador. Eu acho que a manutenção dessa premissa ela é fundamental para que realmente a plataforma entregue o que nós esperamos, uma pesquisa melhor. Então, só para vocês terem uma ideia em relação ao grande potencial da ferramenta, na tela inicial, aí novamente vale a pena se vocês puderem ir acompanhando aqui em conjunto, colocarem nas ferramentas, o mapeamento que se tem aqui é interessante porque talvez o grande desafio que se tem ao fazer uma pesquisa, eu preciso de duas fontes, duas formas de conseguir fazer uma pesquisa mais completa. Ou seja, a primeira seria, por exemplo, acessar as bases que já estão indexadas. Eu vou mostrar para vocês que aqui a plataforma faz isso muito fácil. E no segundo momento, eu também preciso de uma plataforma que possa ler os PDFs, que possa ler de fato aqueles arquivos que eu já tenho acesso. Uma outra, obviamente, uma grande vantagem, que é a customização, que eu vou mostrar para vocês também, que é legal porque é uma perspectiva em que o prompt, a interação que você vai ter, basta você apertar dentre as necessidades do pesquisador, que o restante é com o algoritmo. Então é legal porque o algoritmo já está efetivamente treinado para saber realmente o que nós precisamos fazer. Como vocês podem ver aqui na tela, tem alguns pontos que eu acho que é até legal para vocês depois poderem explorar. Obviamente a ideia não é pegar tudo, mas veja só. Além de você, obviamente, ter um assistente de escrita, tem a perspectiva de você conseguir achar um gap. E uma perspectiva interessante, eu tenho falado bastante com isso nos eventos também, o modelo ele é muito simples para entender quais são as etapas e quais são os critérios na tomada de resultado. Por que isso é legal? Para você conseguir acompanhar. Talvez um dos desafios que nós temos atualmente na publicação científica é você conseguir gerar replicabilidade. E a plataforma, como ela mostra passo a passo, vai facilitar muito depois também para vocês conseguirem avançar. Há também a perspectiva de parafrasear, e tem essa perspectiva que depois vale muito a pena vocês explorarem, que é uma perspectiva que pode ajudar principalmente quem está começando, ou até mesmo quem está gostando de iniciar um pouco na carreira, que é essa ferramenta aqui que vai te ajudar a fazer os pareceres. A perspectiva dessa ferramenta de empathy nada mais é do que ligado a um artigo que saiu, que criou um framework, uma forma de você avaliar o artigo a partir de uma determinada estrutura. E isso é muito legal. Por quê?
Muitas vezes, quando você vai fazer, por exemplo, a revisão do artigo, e às vezes você até quer ajudar no processo de avaliação, só que, infelizmente, né, aqui no Brasil, a gente acaba não tendo uma formação para ser revisor. Então, a plataforma tem também, além de você conseguir fazer todo o teu processo de pesquisa, depois vale a pena você explorar um pouquinho mais também a forma que ele vai te ajudar a trabalhar, inclusive, com a questão de pareceres. E, novamente, é uma opção que vai te ajudar baseada na literatura. E aí vocês vão perceber, quem tem me acompanhado, a minha grande crítica às plataformas hoje é porque ela não é feita para pesquisador. E o que eu tenho gostado muito aqui da Enxerdis é porque ela foi pensada a partir da necessidade dos pesquisadores. E aí, vamos, só para vocês terem uma ideia, mostrar aqui um pouquinho do potencial. Acho que o grande desafio para se trabalhar atualmente com as plataformas é que muitas vezes, para começar, às vezes eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Só que a vantagem, para vocês entenderem, eu posso aqui, e aí é uma grande vantagem da plataforma, eu posso tanto fazer uma pergunta de pesquisa, mas eu também posso começar na minha pergunta ou nas minhas dúvidas, buscar o que já tem indexado, ou seja, o que eu já coloquei na plataforma. O que isso é legal? É que basicamente a tendência, e acho que a plataforma, para vocês poderem experienciar, ela vai fazer muito bem, é uma perspectiva de tudo em uma só. Então aqui eu não preciso ficar entrando no arquivo e fazendo uma busca, eu subo, não. Além da busca que você tem, principalmente para pergunta de pesquisa, você também vai conseguir buscar toda a biblioteca. Então, além de você continuar fazendo a sua busca, você vai trazer também outra grande vantagem de ter interação em tempo real. Uma perspectiva bem legal, quando vocês clicarem aqui, por exemplo, em filtros, só para vocês poderem verificar, que é o critério para você selecionar a qualidade da sua busca. Em geral, quando você vai escrever uma sessão de metodologia, o critério da revisão da literatura, por exemplo, ela é fundamental para o avaliador. Então, veja, você pode escolher, por exemplo, antes de gerar a sua busca, a quantidade de citação, a quantidade de alguma forma que você selecione os trabalhos mais importantes. Um outro caminho, você pode escolher bases de dados. Então, veja só, quando eu clico aqui, eu posso fazer uma busca na internet, ó. Então, posso pegar todos os sites, pegar sites que tem o .gov e o .edu. Isso é um diferencial que hoje a plataforma tem. Por quê? Ele vai, obviamente, ser muito mais customizado mediante a sua necessidade. Então, vou dar um exemplo. Parte do que, no programa que eu trabalho, o pessoal trabalha com gestão pública. Então, imagina, ao invés de você ter que ir na internet fazer o filtro, a própria plataforma já vai te dar uma sugestão. Se você quer a internet como um todo, depois você quer apenas que tenha o .gov. Isso é a primeira grande vantagem. Uma segunda, uma outra perspectiva também, você pode pegar a Semantic Scholar, e a Semantic Scholar é como se fosse a grande base de dados, de materiais de inteligência artificial para pesquisa, então você vai ter trabalhos publicados por lá, e aqui você pode pegar OpenAlex, PubMed, que também pega o público mais da saúde, e para mim a grande vantagem, eu gosto muito dessa opção, que é trabalhar com a função aqui de artigos que estão no Archive, ou RXIV. O que ele faz? Diferente do que muitas vezes do que nós acabamos fazendo, exemplo, pode acontecer de eu entrar, por exemplo, numa revista, aqueles artigos já foram validados, tá? Ou seja, passaram por todo um processo de revisão. Só que quando eu clico aqui no Archive, por exemplo, ele é uma plataforma em que tem artigos que nós chamamos de pré-print. Por que isso pode ser interessante? Se você estiver fazendo sua revisão da literatura, você vai, na verdade, colocar aqueles artigos que ainda estão sendo discutidos na academia. Nós chamamos de pré-print, novamente, ou seja, aqueles artigos que ainda não foram submetidos. E isso é interessante porque, provavelmente, muitas das discussões, principalmente em tecnologia, ainda não chegaram nos periódicos. Se não chegaram nos periódicos, talvez não tenha nem dado tempo de revisar, vocês podem escolher essa opçãozinha aqui. Grande parte, por exemplo, que eu tenho compartilhado nas minhas redes, eu acabo usando muito a plataforma do Archive também para justamente conseguir fazer essa validação. Bem, outra perspectiva também que vale muito a pena para vocês conseguirem trabalhar, que é a questão da qualidade. Tá? Nós temos várias métricas hoje, quem está publicando, olhando um pouco mais até então o Qualis da CAPES que mudou, que é a qualidade. E muitas vezes nós trabalhamos com algo chamado de quartil. E aí você tem, obviamente, quanto mais alto é o quartil, obviamente, melhor acaba sendo melhor o periódico. Então, aqui você pode fazer a sua busca, se você quer que ele busque em todos os critérios, então de Q1 até Q4, por exemplo, e você também pode colocar o intervalo. Qual que acaba sendo a grande vantagem? Por mais que você esteja
numa etapa muito mais exploratória, só que além de você começar, você já pode começar encontrando os melhores artigos. E uma outra grande vantagem. Ele vai, obviamente, tanto ir para o Semantic Scholar, que é tudo aquilo que de fato já está indexado, salvo engano, já tem mais de 220, 230 milhões de trabalhos científicos, mas é a primeira plataforma que eu tenho conhecimento e eu tenho usado, em que ela vai conseguir mostrar para vocês, de alguma forma, aquilo que também está em discussão, que são nas bases de preprint. Depois vocês colocarem os quotes, né, aquelas perguntinhas que você coloca, um tema, uma palavra-chave mais alguma coisa, uma palavra-chave e alguma coisa, você vai perceber que se torna muito importante. E, claro, o grande desafio disso também é que eu consigo pegar o estado da arte daquilo que já está publicado e também está em discussão depois. Bem, eu vou deixar aqui em aberto só para poder mostrar para vocês. Outra grande vantagem, que eu acho que vale super a pena para já mostrar para vocês, quando vocês clicarem aqui ó, em ajuda de prompt. O grande desafio, e eu tenho falado disso bastante, é que muitas vezes, quando você acaba usando talvez uma plataforma em que ela é por meio, muitas vezes, de prompt, eu tenho que ficar contando para ela que ela é um pesquisador. E aí, qual que acaba sendo o grande desafio? Talvez você não faça ou você não elabore o prompt necessário para você ter a resposta que você espera. Nesse sentido, talvez a principal vantagem nesse contexto, ó, se eu clicar aqui para selecionar a ferramenta já foi treinada a partir das necessidades dos pesquisadores, em que ele já vai, a partir de um contexto ou de um tema, toda a estrutura analítica, toda a forma para a qual ele busque, já acaba sendo com o próprio algoritmo. Então, não precisa falar assim, você vai criar ou vai buscar um problema de pesquisa, disso, daquilo. Não. Eu venho aqui, olha, eu quero encontrar artigos relevantes, depois eu quero escrever revisão da literatura sobre aquilo, ou eu quero que você me ajude, por exemplo, com perguntas de pesquisa. Novamente, para mim, a grande vantagem, quem tem assistido mais presencialmente, eu tenho mostrado muito a plataforma, porque acho que o grande desafio eu não preciso customizar a chance de errar. E, claro, infelizmente, muitos pesquisadores estão copiando prompt. Eles não precisam ser especialistas em prompt. Eu tenho falado muito disso, o Garg fala um pouco também disso, que a perspectiva não é substituir o pesquisador. Só que, obviamente, a plataforma está muito mais alinhada, ao meu ver, com uma perspectiva de método científico. Daqui para frente é algoritmo, mas até então, obviamente, a entrada acaba sendo nossa. Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu vou pedir para colocar uma área de maneira geral. Então, eu vou colocar algo que eu tenho trabalhado, então, inteligência híbrida, por exemplo. E como eu já coloquei o prompt, daqui para frente, toda a discussão está com ele. Então, quando vocês clicarem aqui, por exemplo, em criar, eu vou mandar ele fazer a busca. Primeiro que ele vai mostrar todo o processo. Como eu falei para vocês, essa transparência pode ser interessante. Então, como é que ele está buscando e fazendo as buscas. E o legal é que depois você vai perceber o alto nível de customização. Dentre as vantagens, algo que eu vou chamar a atenção de vocês com o resultado aqui. Primeiro, quando a busca estiver pronta, e você, obviamente, já fez o cadastro na plataforma, o resultado vai chegar direto no seu e-mail. Isso é um ponto que eu acho muito legal. Porque às vezes se a gente começa a fazer busca, eu tenho que ficar indo e vindo. Então, se você fizer a busca, por isso vale obviamente a pena fazer o retorno do cadastro na plataforma, depois vocês vão perceber que todas as buscas, principalmente essas que eu estou mostrando aqui para vocês, necessariamente vai cair no seu e-mail. Então, acho que esse é um primeiro ponto que facilita bastante também. Bem, como vocês podem, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor para vocês. O que vale a pena a gente entender aqui é tentar mostrar para vocês um pouco o potencial. Já perceberam como muitas vezes para fazermos pesquisa acaba sendo muito cansativo que você tem que ficar trocando de plataforma? Então, vamos imaginar que você quer escrever, vamos imaginar que depois você quer fazer uma etapa bibliométrica, depois você precisa fazer um fichamento. O bacana que vocês vão perceber aqui, como ele já me deu o resultado, eu vou começar a apertar alguns botões e a plataforma já treinada para perspectiva de pesquisador, daqui para frente o processo está muito mais fácil. Só para vocês terem uma ideia, e vamos entender alguns pontos aqui primeiro. Basicamente, então, ele faz uma busca acadêmica e vai mostrar, então, as teorias em que eu posso trabalhar, uma perspectiva de como é que eu posso explorar aquela alternativa, uma abordagem de metodologia, domínios, ética e futuras pesquisas. Tudo isso, metodologia, eu consigo tudo trabalhar. Então, como eu coloquei primeiro, lembra? Eu queria uma sugestão de pergunta de pesquisa. Então, olha só,
ele está colocando uma sugestão de problema de pesquisa mediante diferentes objetivos que eu posso desenvolver o meu trabalho. Isso também acaba sendo um grande diferencial. Por quê? Até então, as buscas são de problemas de pesquisa, mas eu quero um problema de pesquisa que envolva questões metodológicas. Está aqui a sugestão e está aqui, obviamente, a referência para que eu possa acabar explorando. Eu quero, de repente, pegando uma perspectiva que envolva a ética dentro do tema que eu coloquei. Tranquilo, eu consigo também ter um problema de pesquisa e ter as próprias referências. Então, uma outra grande vantagem em que vocês podem trabalhar, mediante o mapeamento da literatura que vocês façam, por exemplo, e como próxima etapa seria, de alguma forma, eu quero uma contribuição mais metodológica, eu quero uma contribuição mais social, o problema de pesquisa não é abrangente, o que é legal. Você vai conseguir verificar a partir das dimensões, aí, obviamente, depois o processo acaba ficando com a gente, tá? Então, acho que é outro ponto que, de repente, vocês podem testar também, me conta depois se acaba ajudando também, tá? Bem, olhando um pouquinho aqui para o lado direito de vocês, aí que eu acho que começa a grande vantagem para que eu não precise ficar saindo de plataforma e só aqui, necessariamente, eu já vou conseguir entender a estrutura ou a melhor fotografia para minha pesquisa. Então, veja só, se eu clicar aqui, por exemplo, em selecionar todos os artigos, ele encontrou 214, eu deixei, obviamente, sem filtro, mas como eu falei para vocês, quando vocês estiverem trabalhando, eu recomendo tentar cada vez mais calibrar, se você quer por citação, se você quer por quadrante lá, que é outro critério ali também. Olha que interessante. Muitas vezes, e é muito comum, nós trabalhamos muito nos programas de pós-graduação, nós trabalhamos com algoritmos como bibliométricos lá. Aí você tem que pegar os dados, você exporta, vai lá e coloca. Olha que legal. A partir do resultado que ele te entregou, eu só vou clicar aqui em análise bibliométrica. Automaticamente, vocês vão perceber que ele já vai pegar os 214 artigos que ele fez, e aqui eu já tenho toda a minha análise bibliométrica. Então, pensa, qual que acho que é a grande vantagem da ferramenta, de você juntar tudo em uma só. Quando eu começar, de fato, a avançar na lógica ou na ideia de pesquisa, eu vou ficar dentro do mesmo ambiente. Então, aqui eu tenho publicações por ano, eu posso tanto fazer uma própria edição e baixar, publicações, citações, a combinação, aquela situação de impacto, as nuvens de palavra, os autores principais. Então, você pode, novamente, só para vocês lembrarem, você pode fazer isso por meio do próprio PDF que você tiver, que depois dá para fazer o fichamento, e aqui também eu consigo fazer a operacionalização de uma análise bibliométrica. Lembrando que a análise bibliométrica, lá quando vocês estiverem escrevendo os artigos de vocês, nada mais é do que uma fotografia, é uma parte descritiva. Mas, por exemplo, se eu quiser trabalhar com uma perspectiva de quais são os melhores autores para que eu possa mapear, eu posso colocar o meu tema, pedir para a plataforma gerar o resultado, e aqui eu consigo descobrir, por exemplo, ali quais são os mais importantes. Se depois aqui eu quero descobrir talvez quais seriam as melhores combinações, né? Quando nós trabalhamos Web of Science, Scopus, PubMed, eu tenho que descobrir a query, né? Aquela melhor combinação das palavras-chave. E aqui ele vai colocar, obviamente, quais são as que mais acabam funcionando. Bem, só voltando, puxando um pouquinho de novo, algumas outras vantagens. Quando você pode fazer a exportação, então eu vou selecionar de novo, você pode acabar exportando para muitos formatos, e também isso vai ajudar o seu resultado. Obviamente, se você tiver uma conexão, todo o resultado você consegue exportar e joga plataformas como o Zotero ou qualquer outra, então isso acaba, obviamente, facilitando. Uma outra perspectiva, você também pode salvar isso como um projeto, então você não precisa ficar indo e vindo no resultado. Uma outra perspectiva que você pode vir e colocar aqui em visualização de tabela. Quando você faz isso, você vai perceber que ele está muito fácil também, porque aqui eu consigo a fonte, porque obviamente que é relevante, e eu posso começar também a colocar mais informações. Nesse caso, como é interessante, na mesma plataforma eu consigo, ou na busca que ele colocou, que realmente ele acaba sendo um pouco mais geral, mas eu também posso fazer a partir dos meus PDFs, eu vou começar a colocar cada uma das minhas características. Então, a partir dos resultados que ele já mapeou para mim, eu vou querer metodologia, por exemplo. E aí, automaticamente, ele vai voltar nos resultados e vai gerar depois para que a gente tenha, de fato, ali toda a manipulação. Então, ó, tem a questão da metodologia, esse estudo foi conduzido na perspectiva, eu consigo fazer todo o mapeamento
do que efetivamente eu consigo fazer. Isso, obviamente, vai ou tende a facilitar muito a discussão de um único ambiente para que a gente possa trabalhar. Agora, vamos imaginar o seguinte, em que eu não quero, por exemplo, o artigo, mas eu quero, por exemplo, bater um papo com um deles. Então, eu vou pegar essa discussão, ou eu posso pegar o PDF, por exemplo, mas eu vou imaginar, deixa eu fechar aqui, de repente eu quero tentar bater um papo aqui. Pronto. A partir desse artigo eu tenho a própria referência, e aí vai me ajudar sempre a fazer a própria seleção. Talvez o grande desafio que nós temos aqui também, ó, ainda possa, a partir deles, eu quero que ele pegue apenas os principais. Então, de toda a referência que ele me deu, agora eu quero que ele volte e faça a seleção apenas daqueles que são os mais importantes. Então, é legal que à medida que você está avançando, além, obviamente, de você conseguir pegar a base que ele te deu, nesse caso, em torno de 200, ainda consigo fazer ali efetivamente todo o meu filtro. Agora, existem, obviamente, algumas outras vantagens em relação à parte também de sumarização. Dentre, novamente, a grande vantagem, eu vou voltar um pouco ali para a tela, para vocês conseguirem entender e operacionalizar também. O grande desafio que nós temos aqui é a questão do recurso, tá? Então, cada vez que eu estou brincando aqui, eu estou indo nos servidores dele, gerando tudo isso de novo. Mas, de alguma forma, quando você está fazendo isso numa perspectiva muito mais exploratória, eu acho que tende, obviamente, a facilitar muito de você conseguir organizar um pouquinho mais a estrutura do que você está fazendo. E veja, se você quiser, por exemplo, comentar no teu método como que você usou a plataforma, você pode dizer que aqui, ó, primeiro, ele foi nas fontes, ele fez uma análise, por exemplo, dos temas mais quentes, então fez uma questão ali de palavra, sintetizou e depois está compilando. Isso pode ser um fluxo que você vai colocar, por exemplo, ligado ao Prisma, ligado ao protocolo que você tiver, por exemplo, operacionalizando. Claro que o desafio que eu tenho, para cada um desses artigos aqui, eu tenho as referências e eu posso levar isso para algum documento. Como o Gerg mostrou também, a plataforma tem uma outra opção também, de você trabalhar com a parte escrita. Então, eu posso, se vocês voltarem para cá, eu posso ir para a perspectiva ainda de levar toda a saída, ou levar, tecnicamente, toda uma planilha, ou todas as discussões que eu tenho, eu posso começar a levar toda essa argumentação, por exemplo, para que eu comece a parte da escrita. Então, eu vou ter um apoio. Só para mostrar para vocês um pouquinho mais aqui a ferramenta. A grande vantagem, aí o Gerg mostrou, mas só mostrar para vocês, você pode, por exemplo, colocar o seu texto aqui, você tem toda uma oportunidade, ó, você tem um assistente de IA para colocar a perspectiva do que você já interagiu, você pode colocar a interação, pode trazer os papers que você colocou e, obviamente, você tem também a perspectiva de edição. A grande vantagem dessa discussão é que você vai ter também um apoio de escrita a partir de uma ferramenta e também a partir de um algoritmo treinado enquanto pesquisador. E aí volta ao ponto. Não precisa ficar colocando um prompt para que ele melhore a escrita, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, em reformatar, por exemplo, eu posso pedir para ele escrever aquilo de outra forma. A grande vantagem de plataformas como o Enxerdiz, que eu comento com vocês, é que, de alguma forma, eu vou poder evitar aquela grande discussão de ficar colocando um prompt de como escreve isso, escreve aquilo. Ele está, obviamente, pré-configurado para fazer aquela minha operacionalização. E, claro, à medida que eu estiver escrevendo também, eu tenho todo o grande apoio. Eu posso escrever um texto, aí eu tenho uma seleção e vai fazendo apoio. Vale a pena depois explorar um pouquinho mais. Uma outra opção também que o Eric acabou mostrando, que é a questão de citação de mapa, para vocês poderem usar. Se você pegar, por exemplo, um artigo, ou você tiver um código do DOI, como se fosse o CPF do artigo, e você traz para cá, você vai conseguir verificar como é que esses artigos efetivamente estão integrados, tá? Mais ou menos uma perspectiva visual. Nós temos hoje outras plataformas, mas daqui eu consigo pegar, a partir do resultado, qual efetivamente ele me entregou naquela tabela, em que eu tenho 200 e tantos artigos, e eu consigo customizar as minhas tabelas, consigo fazer tanto a perspectiva da bibliometria, e depois a perspectiva da bibliometria, eu consigo ainda fazer também um mapa de citação. O mapa de citação vai te ajudar a identificar como os artigos que você está colocando no teu resultado, como é que eles podem se aproximar ou não. Obviamente, aqueles artigos que têm mais referência em comum, eu coloco no mesmo cluster. Aqueles artigos que não têm tanta referência, eu começo efetivamente afastando ele um pouco mais. E basicamente eu estou aqui novamente tudo na mesma plataforma para conseguir desenvolver cada vez mais o meu trabalho. Obviamente, grande parte do que vocês podem depois também acabar
desenvolvendo, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Peraí, a internet deu uma travada aqui. Pronto. A grande vantagem de vocês poderem depois trabalhar, clica sempre em prompt e escolham aqui as opções, vocês entenderem a grande parte do como a facilidade que você acaba tendo de juntar. E depois, acho que vale a pena também vocês poderem explorar um pouquinho. Basicamente, a grande vantagem aí fica como sugestão para vocês poderem experienciar todas as argumentações, é que você pode, então, fazer uma busca com seus PDFs ou com a base. E é a primeira plataforma que vai pegar não só o que está já publicado, mas vai pegar o que está em discussão, que nós chamamos de pré-print, como eu mostrei para vocês. Você pode fazer uma busca também de referências no que está na internet, como sites.gov, o .edu e a própria internet, então ele sai daquele ambiente. Ele vai para plataforma como Semantic Scholar, que é onde nós encontramos os principais trabalhos também. Você vai conseguir trabalhar e explorar um pouquinho os seus resultados, novamente, seja seu PDF, ou seja até mesmo a própria busca. Você ainda vai conseguir, nesse caminho, levar essa discussão para ele montar todo o fichamento para você, com a interação, análise bibliométrica, e depois, se você tiver os principais artigos e subir, você ainda consegue fazer também ali o mapa de citação. E fica também como sugestão depois, dar uma olhada de como é que vocês podem ter um apoio também para uma estrutura de montar o seu próprio parecer, tá? Tem uma pergunta aqui da Luciana, em que ela está perguntando se eu consigo fazer as análises com documento e conhecer na plataforma provenientes do exemplo da Scopus. Veja, se você tiver o PDF dela, sim, tá? Por quê? Vamos imaginar que você entrou no Scopus, por exemplo, e você baixou apenas os arquivos, título, resumo, alguma coisa, depende de como é que você exporta lá. Obviamente, ele vai se limitar ao que ele tem. Se você fez a busca com PDF, ótimo, que você colocou, aí ele vai funcionar super bem, porque ele vai pegar aquela informação e vai ler os trabalhos, vai ler o texto com você. E claro, a plataforma também vai estar preparada para você conseguir bater o papo com o PDF, né, aquele clássico, então o modelo já treinado para pesquisador. Você pode customizar também a própria busca, como eu mostrei para vocês, da parte de bibliometria, também da parte de análise, depois você pode fazer um mapa de citação, tá? Então ele está preparado para fazer isso. E aí, bacana, só para vocês lembrarem aqui, ó, você pode começar a fazer pergunta de pesquisa em relação a você colocar o paper que você colocou ou os PDFs. Então imagina o seguinte, você pode começar, você tem uma ideia já, você tem o teu tema e você quer que ele monte o problema de pesquisa, ou que você consiga ter uma ideia a partir dos PDFs que você já colocou. Então você pode pegar os artigos seminais, por exemplo, traz para cá, e ele vai começar a pensar junto com você. Ou, como eu falei para vocês, para a parte que eu mais gosto, você já tem um prompt aqui para conseguir acabar operacionalizando, tá? Luciana colocou, juntar a busca, isso, que eu acho que é o grande caminho, tá, Luciana, porque dificilmente a gente vai conseguir o estado da arte com todo o processo, e obviamente tem que entender um pouquinho mais do seu tema, mas talvez o caminho de você conseguir não só pegar o que está na Scopus, mas pegar também bases pré-print que eu falei para vocês, talvez seja um caminho de você conseguir mapear de fato o estado da arte, tá? Pode ser uma forma de você ter uma fotografia um pouquinho mais ampla da área que você acaba trabalhando. Ou você vai juntando também aqui outras bases, né? Só para lembrar para vocês aqui, ó. Você ainda pode fazer de maneira simultânea, com 4 bases aí para verificar os resultados. E acaba que muitas vezes o que as outras plataformas acabam fazendo, ele vai apenas o Semantic Scholar. Aqui não, ele já está com uma outra camada, são mais opções que ele pode te ajudar fazendo a avaliação. E, novamente, eu não preciso saber absolutamente nada de prompt. O que eu preciso saber é fazer pesquisa. Se eu sei fazer pesquisa, o restante é com a plataforma. E como o Greg colocou muito bem, a ideia daqui não é substituir o pesquisador. A ideia central da plataforma é que ela seja efetivamente um acessório para você conduzir a pesquisa, obviamente tendo você também ali ao longo do comando, tá? Vocês têm mais alguma dúvida para a gente poder aproveitar que os minutos finais eu consigo ajudar vocês em relação à questão mais operacional? Acho que vale a pena testar um pouquinho mais. Eu estou também à disposição de vocês para conhecer um pouquinho mais, fazer uns testes. Vale a pena vocês colocarem os artigos de vocês ou colocarem, obviamente, uma própria busca de maneira geral. E, novamente, dê uma chance ali para a questão do prompt e a customização. Para vocês terem uma ideia, muitos artigos atuais publicados de revisão da literatura,
o pessoal começa a pedir para que você faça uma revisão a partir de critérios de qualidade de artigo. E aqui você tem facilmente, ó, eu posso colocar o critério de citação, eu coloco o critério de qualidade, daqui para frente eu mando exportar, e aí eu trabalho. Depois que tiver o resultado pronto, eu fico na mesma plataforma, eu vou trabalhar com a escrita, e eu consigo operacionalizar isso aí também, com tanta facilidade como nesse sentido, tá? Pensei em PDF somente com assinatura. Eu vou fazer a pergunta aqui para ele, Luciano, e a gente já conversa um pouquinho. Então, eu vou voltar aqui com o Gerg. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat, que aí eu já converso com ele também, tá? Hello, Gerg, can you discuss with me a little bit? Yeah, absolutely. Sure. We have a question over here from our attendee. She's asking about if she wants to read some PDF. Is necessary to have some signature, or is open to discuss the PDF articles in the platform? So for PDF signature, sorry? Yeah, to read PDFs in the platform, is necessary to have the signature, or it's open for all the users? Yeah, so if a paper shows a PDF is available, that means the paper is open source and anyone can access it. If it's not available, it may be behind a paywall or it's an internet source. So in that case, you'll have to go and visit it and see how to access the PDF. Okay. And another question. For example, during my research, I already have my PDF. If I upload this PDF into the platform, I can read with the help of the platform. It's open this feature. Yeah, you can chat with PDF. So if it has PDF available, you can click on chat with PDF, and the PDF will open in the platform on the left-hand side, and then you can sort of just chat with it on the right-hand side as you would ChatGPT or any AI. Ok. Bem, então, Luciano, dá para você conseguir subir, fazer toda a discussão ali, dá para você conseguir fazer a operacionalização. And I think there's another important recommendation, you insert for all of them, we have a couple of free credits for all of the attendees can experience a little bit about the platform. It's the first message that he put in the chat for all of you. In the key section, you have a link that you can explore a little more about the platform, and I'm for sure that all of you will be very helpful. Basicamente, pessoal, então, no primeiro link, aqui no QA, tem um link em que vocês vão ser direcionados para dentro da plataforma e vocês têm créditos livres para conseguir usar. E aí, obviamente, para vocês terem as primeiras experiências aí também, tá? Perguntas, dúvidas para vocês começarem a fazer as pesquisas? Vocês já conheciam também a plataforma? I'm asking for the audience if they already knew about the platform, or if a new one for them. Let me know about a couple of answers here. Vocês já conheciam a plataforma? Vocês estão usando a primeira vez, primeiro contato? Vamos ver o que o pessoal me diz aqui. We have Amanda told us that's the first contact with the platform. So this is very important. Another user told us that's the first time that they knew about the platform. So I think you'll probably agree with me. The best way to learn the platform is using that. Click, explore, because the platform have a lot of options. And I think it's very important to remark that it's the platform for research, thinking as a research. So it's very important to use during your research. Think that the platform is your assistant during all the planning that you have for your research. I have another answer over here, told that I have some lectures about AI here in Brazil, and Luciana stayed with me in the lecture that I gave yesterday. And yesterday I told about Answer This, so she already knew about the platform.
and she really appreciate this feature that we mentioned in the last minutes. Okay. Let me see if I have. Luciana asked here, Gerg, if, for example, this link that you share with us is the first link here. She can share for the all university with all the students and professors to explore. It's available. Yeah, they can use that link, get free credits, and yeah, hopefully even after this webinar. I mean, it's been absolutely fantastic so far, and happy to hear any other questions. But yeah, we'd love to continue collaborating with folks in your university, and you know, we'll be sending discounts after as well to make it a little bit easier, and then hopefully even in the future maybe sort out something where we can have free access to answer this. But yeah, it's definitely through that link at the minute. I'd highly recommend to sign up through there, and then yeah, hopefully in the future we can sort out some additional things. Ok. Bem, Luciano, estou colocando aqui o link novamente, como ele disse, né? Está aberto às universidades, aberto às parcerias aí para explorar. Então, o link pode ser o primeiro caminho para usar e eu estou à disposição de vocês. À medida que vocês estiverem usando também, tiver alguma dúvida com a plataforma, quanto mais fala dela, mais a gente aprende, mais, obviamente, consegue colocar durante o processo. Também eu fico à disposição de vocês aí para ajudar também. Nós estamos aprendendo juntos aí, a plataforma vai ajudar bastante, como eu tenho usado também nas minhas pesquisas. Okay. Any more questions, people? Well, probably I will open a box in my Instagram profile, and I will let the people interact me with any doubt that they had during the presentation. Of course, if I don't have answers, I send you a message for help me and give me some description that I can use them. But again, thank you very much for the opportunity, and thank you very much for everyone that stay here, and say thank you for you, because I really appreciate the first time that I have a contact with you. And again, I will remark your mention. This is not a platform. This is a researcher platform. This is very important. So this is not replace the research. They work with research. So I think this is very, very important, because sometimes I mention that AI will replace the research. No, I think here we have a platform that help to improve our research. I think this is very, very important, and even because the prompt is very easy to use, just click. And then the platform have a excellent algorithm to deliver everything that we need to develop our research. So thank you very much. You give me the access, to give the opportunity to know about that. And I will be open to everyone that stay here to learn with me to use the platform. E, pessoal, fiquem à vontade para vocês usarem o link, para vocês explorarem um pouquinho a plataforma, e, obviamente, eu estou à disposição de vocês. So, Bert, thank you very much for the opportunity. Yeah, and thank you so much again for hosting and walking through Answer This. It's been absolutely amazing working with you before and during the webinar, and thank you to everyone attending. It's been an absolute pleasure to show you how to use the tool, and also yeah, hopefully if you have any questions or doubts, more than happy to take in any emails. I'll just leave mine real quick in the chat box, but yeah, always looking to help researchers in any way possible. So selfishly reach out, and yeah, thank you so much again for hosting this with us. And yeah, it's been an absolute delight, and really hope to continue in the future. Okay, thank you very much. Thank you, Greg. Thank you for everyone. Good research for everyone. Absolutely. Absolutely. Okay. Alrighty. Ok, bye bye. Alrighty. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Obrigado, pessoal. Até a próxima.